Academia Olímpia, tudo bem? Pessoal, então nós tivemos uma semana com as palestras ali, né? Daí ficou até um pouco desequilibrado a questão de subir os conteúdos, por causa que eu fiquei ali quase 15 dias sem poder produzir nada, que foi todo correrio para realizar os eventos. Aí depois a gente fez uma entrevista nesse meio tempo com o Geraldo Lemos, no caso filmamos a palestra dele lá e também recebemos o Danilo Noronha aqui no estúdio, né? Então a gente teve bastante material e aí acabou sendo uma enxurrada de vídeos aí nos últimos dias aí, né, gente? Mas enfim, agora vamos ver se a gente volta ao normal, vai equilibrando. São coisas que acontecem que a gente foge um pouco do nosso normal, né? Mas enfim, do nosso encontro aqui com o Danilo Noronha, né, maravilhoso, assim, sempre surge diversos questionamentos e é extremamente interessante, né, esse tipo de assunto para quem, claro, já está pesquisando o esquema de ufologia, enfim, mecânica quântica, física quântica, é bem interessante, né? Então, pessoal, aqui, ó, foi falado sobre o filme Café com Amor, foi mencionado pelo Danilo aqui. Algum inscrito ali, é Daniel Pinheiro, parece que é essa, enfim, desculpa gente, né, devia ter anotado lá, eu sempre comento esse tipo de erro assim, mas muito obrigado ao cara que mandou pra nós, mas se não me engano é Daniel Pinheiro, o cara que mandou o link pra nós com o vídeo, eu acabei assistindo, né, e eu realmente não tinha assistido o filme Café com Amor. E daí vi lá no filme, né, a menina que poderia, não sei se quem seria o protagonista, porque tem vários focos assim no filme e é difícil tu dizer quem que é o protagonista. Mas enfim, tem uma menina que é atendente do bar lá, a Bar Girl lá, né, Bar Girl. E daí ela já tinha feito um outro seriado onde ela fala com espíritos e tal, ela ajudaria as pessoas que estavam no caso, na transição, né, as pessoas morriam com coisas pendentes aqui na Terra, aí elas precisavam fazer coisas, né, resolver problemas, mas como se comunicar com os que estariam encarnados e vivos? Então ela fazia essa transição, ela pegava a comunicação do falecido e passava para o ente querido ou para o amigo, enfim, e em torno disso. Muito semelhante ao The Whisper lá, né, só que daí o The Whisper era uma loira lá que ela trabalhava no departamento de polícia, de investigação, e ela usava essa questão psíquica, né, para fazer as investigações. Então é bem semelhante. E essa morena, no caso, tá no filme, né? E essa aqui, ó, vocês estão vendo aqui. Então, gente, antes de falar com o Café com Amor, o filme que é muito bom e te dá uma boa ideia, por isso que o Noronha comentou aqui, de como seria essa Matrix, como seria essa realidade, como seria essa programação, como nós fugiríamos dela, é uma mensagem bem sutil. E para quem não está mais ou menos surfando nessa onda, para quem não está estudando esse tipo de coisa, para quem não tem um pouquinho de conhecimento sobre mecânica quântica, coisa e tal, realmente fica parecendo totalmente sem sentido. Tanto é que os críticos do filme avaliaram como fosse um filme muito ruim e tal, mas para quem tem outros olhos e já sabe de outras realidades que estão por aí, mas as pessoas mais atualizadas nesse assunto conseguem enxergar esse filme Café com Amor com outros olhos. E eu diria que é um filme muito bom, cara, mas muito bom mesmo, e dá uma boa dica de como seria esse processo aí, tá? Mas antes de falar no filme Café com Amor, que eu acho que esse tipo de filme é a antítese, né? Ou seja, é a arma contrária, digamos assim, ao painel Robertson, aquele cinema que te induz a uma ideia errônea da realidade, né? Então, para quem está chegando agora, quem acompanha o canal já me ouviu falar de painel Robertson muitas vezes, mas para quem está chegando agora, e como o número de inscritos está crescendo bastante, a gente não sabe o nível de conhecimento de cada um, o que já estudou, o que não estudou, a gente vai dar uma pinceladinha rapidinho sobre o painel Robertson. Quando aconteceu o famoso acidente de Roosevelt lá em 1947, caiu o disco voador lá com os alienígenas dentro, então o porta-voz oficial do exército na ocasião, né, ele foi lá e ele disse, olha, os Estados Unidos está em posse de uma nave alienígena com seus ocupantes e parará, parará. No outro dia veio aquela famosa foto do Jesse Marcel com, né, o Jesse Marcel, que era o policial lá, enfim, o encarregado da área onde aconteceu todo o acidente, que foi por causa disso foi envolvido diretamente nesse caso, né, o caso Roosevelt.
E daí eles foram lá e obrigaram o Jesse Marcel a mostrar um balão meteorológico, dizendo que era aquilo que tinha sido encontrado e que aquilo era o tal do objeto voador não identificado, que as pessoas estariam erroneamente dizendo que era um disco voador. É claro que é tudo mentira, né? A grande verdade é que sim, era um disco voador, e esse disco voador tinha os seres lá dentro, parece que eram 5, desses 3 estavam mortos, um meio vivo e um em possibilidade de comunicação. Parece que é exatamente esse que eu uso no... O ET que sobreviveu desse caso é esse que eu uso na abertura do nosso programa, seria a filmagem, enfim. Outra coisa, mas vamos se ater aqui ao painel Robertson, tá? Da onde é que ele veio. Então, em função dessa confusão que houve com esse porta-voz e tal, porque ele não tinha uma instrução de como lidar com esse caso. Então o presidente Truman chamou o James Forrestal, que era o secretário de defesa norte-americano daquela época lá, em 1947, e disse, cara, a gente não pode mais cometer esse tipo de erro, mas naquele intuito eles não sabiam como lidar com isso, não sabiam até que ponto isso podia apavorar a população ou não, causar pânico ou não, eles resolveram num primeiro momento, por esta razão, manter em segredo, para ver o que faziam. Né? A melhor forma de lidar com isso, o que é extremamente inteligente e consciente se tu for fazer uma primeira análise. Porém, é o rumo que isso tomou que realmente fugiu de controle e está virado nessa chorna, nessa babaquice toda de controle mundial, coisa que a gente vê até hoje, né? E o negócio é muito sério. Então vamos lá. O James Forrestal, o secretário de defesa do Truman na época, ele resolve criar um comitê especializado para esse tipo de situação. Surge então o famoso Majestic 12, né? Os 12 majestosos. Então o que acontece? Eram 4 cientistas, 4 de ponta, né? Os melhores dos americanos. Eles pegaram os 4 militares de alto escalão também e mais 4 políticos, igualmente, de alto escalão dentro do governo americano. E esses 3 grupos de 4 pessoas da área científica, militar e política constituíram então o grupo chamado Majestic 12, ok? E dentre eles o próprio James Forrestal, que ele seria o criador desse grupo, o cara que, né... E aí começou a haver divergências entre esse grupo de como eles deveriam lidar com essa situação. O James Forrestal, por exemplo, ele queria que a humanidade soubesse disso, que era importante demais, que houve um contato, que ali estava a prova de que existe, prova cabal e indiscutível, de que havia vida inteligente fora da Terra e que eles estavam aqui fazendo contato conosco. E, no entanto, os militares, principalmente, começaram a dizer, não, Forrestal, tu tá louco, tu não tá enxergando a coisa num sentido mais amplo. E, na verdade, eles é que estavam com a visão limitada, né? Porque enquanto o Forrestal tinha essa visão global de irmandade, de que o mundo precisava saber que é a procedência correta, que deveria ter tido esse fato, mas que não foi o que aconteceu, né, os militares começaram a dizer, não, cara, porque imagina essa tecnologia que eles têm, imagina se nós dominarmos essa tecnologia, ninguém mais no mundo nos segura. Então, em função de uma supremacia bélica mundial, que os colocaria aí, de fato, por um grande tempo, os colocaram como o país mais importante do planeta, melhor dizendo, né? Enfim, quando começou essa divergência do grupo de divulgar ou de não divulgar e guardar em segredo para usufruir da tecnologia e ter a supremacia bélica, quem acabou vencendo? Mataram o Forrestal, cara. Né? Então dizem que ele se suicidou se jogando de um hospital psiquiátrico lá, né? E, enfim, eu não vou me aprofundar na história que eu já contei em outros vídeos aqui de como foi a morte do Forrestal, né? Que é uma queima de arquivo na realidade. Com o Forrestal fora da jogada, os militares começaram e o grupo lá, né, então começaram a agir de acordo com os intuitos deles, os interesses deles, né. Aí eles fizeram um monte de protocolos de como agir na situação, de o que a gente pode fazer para guardar esse segredo, para tirar das pessoas que já sabem alguma coisa para que elas não contem e tal. E aí surgiu um monte de frentes de batalha ou frente de ações, podemos dizer assim, né? Então, dentre elas, a gente tem lá os Homens de Preto, por exemplo, e aí tudo distorcido, né? Quando a gente vê... Os Homens de Preto é muito bom para incluir nessa questão do painel Robertson, porque o que é o painel Robertson? É uma dessas frentes de ação
né, de como desinformar e de como esconder e como manter o segredo ufológico da humanidade, né, dos terrestres, no caso. Então, o painel Robertson se utilizaria de qualquer tipo de mídia, né? Hoje nós temos multimídia, internet, coisa e tal. Naquela época lá, a coisa se restringia a rádio, televisão, jornal e revista, basicamente, né? Então, dentro da televisão, nós temos o cinema, né? Produções cinematográficas e tal. Então, começar a fazer filmes e incutir uma ideia errônea, né, foi uma dessa frente de ações que eles fizeram. Então, quando a gente vê filmes que nem Independence Day, onde vem os alienígenas sempre querendo dominar o planeta, e, né, eles vêm de fora querendo dominar o planeta, os americanos, né, tomam a frente de uma batalha, se irmanam, digamos assim, ao redor do mundo, e conseguem expulsar os invasores e parará. E aí vai colocando uma mensagem subliminar no nosso consciente. Quem sabe, quem estuda, quem já está sabendo dessa questão ufológica, de como acontece, do programa espacial secreto, né, do próprio painel Robertson, de como surgiu, tem outros olhos para ver todos esses filmes aí. Já entende toda a sacadinha que está por trás ali e tu já não cai mais nessa armadilha, né? A grande maioria que não estuda sobre isso fica com essa mensagem subliminar da consciência. Tá? Então isso é uma das frentes de trabalho deles, é uma das ações que eles fazem justamente com o intuito de confundir, né, para manter o segredo. Então, mas qual o segredo, Luciano, que eles querem esconder tanto? Basicamente, não tem nenhum extraterrestre ruim querendo vir invadir o planeta neste momento. O grande problema é que os extraterrestres ruins já invadiram o planeta e eles detêm o controle do planeta desde que o ser humano foi criado. Essa é a grande mentira que é escondida. Então a gente fica sempre achando que o nosso planetinha está perfeito, bom, e que os caras estão vindo de fora para bagunçar o negócio aqui. Não, gente, não. Os caras que bagunçariam, já bagunçaram, estão fazendo a bagunça, eles comandam todos os governos secretamente, entendeu? Então não tem ninguém vindo de fora. Eles estão invertendo toda a situação. Quem está vindo de fora, né, em tese, pelo que eu estudei, é o que eu creio, é onde eu boto a minha fé, e aí cada um estuda, cada um busca os seus argumentos, né, as suas ideologias, e cada um chega à sua conclusão. A minha que eu cheguei depois desses últimos 6 anos de estudos profundos nesse caso aí, é que não tem ninguém de fora vindo para nos ameaçar. É ao contrário, quem está vindo de fora, né, em tese, tem a ideia de vir para nos ajudar. E quem não deixa eles chegar no intuito de manter, né, a senzala fechada, né, eles não querem que os cadeados da senzala sejam abertos, se é que vocês me entendem, então eles lutam com esses caras que vêm de fora e ficam nos colocando a ideia de que quem vem de fora é o ameaçador, né, para quê? Pra gente ter medo dos nossos libertadores, de que poderia nos ajudar a nos libertar. Mas aí entra numa outra questão de, tá, mas o que é essa liberdade? É um ET que vai pousar no quintal e vai dizer agora tá tudo resolvido? Não é bem assim, né? Porque a gente tem que caminhar com as nossas próprias pernas e... Sim. Então é equilíbrio, caminho do meio. Muita coisa a gente não tem condições de resolver sozinho por conta própria, a nível mundial. Estamos falando do coletivo, né? Quando nós vamos falar na questão da libertação individual de cada um, pelo seu nível de conhecimento e pelo seu grau de ascensionamento, é outra história. Vamos falar no coletivo num primeiro momento, ok, pessoal? Né? Porque a busca da libertação individual de cada um também, né, é absolutamente possível e é o caminho mais fácil. Mas vamos deixar isso de lado no primeiro momento e vamos pensar no coletivo, na massa, ok? Então o que acontece, gente? Esses filmes, eles nos dão essas ideias errôneas, né? Então, a gente fica com medo de quem vem de fora, né? E assim, aqueles que estão mantendo a nossa senzala trancada é uma eficiente ferramenta, essa ação que eles fazem, porque a gente tem medo dos abolicionistas. Então como é que os abolicionistas vão chegar para dizer que nós somos escravos, para fazer nós enxergar que nós somos escravos e que a gente pode se libertar? Não que eles necessariamente venham nos libertar, talvez eles venham dizendo, olha cara, tu sabe aonde está a chave, tu só não está procurando direito, mas tu tem a chave para te libertar. Né? Então eles não precisam vir necessariamente abrir a porta do cadeado, mas eles nos informando, só com informação de que a gente pode encontrar facilmente a chave do cadeado já é uma grande ameaça para os escravagistas.
Então é aí onde a coisa se complementa. Depende de nós? Sim, depende de nós. Né? Mas mesmo no coletivo tem essa questão assim, se alguém diz, pô, a gente está preso, descobrimos que estamos presos, como romper esse cadeado? Alguém de fora, eles não precisam fazer uma intervenção, que eu estou dizendo, de vir aqui e explodir as portas. Eles podem soprar pra gente, dizendo, ó, gente, a chave do cadeado tá ali, ó. Entendeu? É mais ou menos isso, se vocês entendem essa analogia. Mas agora vamos voltar ao painel Robertson e vamos ver como, depois que a gente começa a estudar essas coisas, como chega a ficar ridículo e a gente fica de uma certa forma até irritado quando a gente vê esse tipo de filme, tá? Então eu já mencionei pra vocês o famoso Independence Day, tanto um quanto o dois. Me desculpem, tomara que ninguém esteja comendo, né, nessa hora, mas é a mesma merda, tá? Ou seja, é a mesma mensagem subliminar no teu inconsciente que não condiz em nada com a realidade, com a verdade que tem aí, tá? Então vamos continuar no painel Robertson, né? Outros filmes. Então, como eu falei que esse filme Café com Amor, ele seria a antítese desses outros filmes do painel Robertson, porque ele te dá sutilmente, para os bons entendedores, para aqueles que já caminharam um bom pedaço, ele aquele sussurro te dizendo onde é que está a chave. Esse que é o legal. Mas antes de falar, de avaliar ainda mais o Café com Amor, vamos expor o quão ridículo pode ser os filmes do painel Robertson para quem já andou um pouquinho nesse assunto de ufologia. Então, A Chegada, o filme A Chegada. Cara, fizeram um auê em cima desse filme, eu fiquei extremamente curioso para assistir A Chegada, né? E cara, e aí quando tu vai assistir o filme, que decepção! Até o outro filme lá, que é O Fim da Infância, com o Karelen lá, não sei o que, né? É um filme bem mais próximo da realidade, se tu for pensar, embora bastante chocante, né? Do que a própria Chegada. E vamos ver os pontos mais ridículos, mais infundados, mais ilógicos que a gente encontra nesse filme A Chegada, né? Pois bem, nós temos lá no filme A Chegada uma raça de alienígenas... No primeiro momento ali eles são pacíficos, né? E eles querem fazer um contato com um ser humano. Aí esses caras vêm lá dos confins do universo, pousam com a sua nave aqui, né? E aí o grupo de humanos entra lá dentro, coisa e tal, e os seres descem numa câmera onde pode haver uma interação, né? Tanto com a raça humana, com eles, porque parece que é um outro tipo... Parece não, no filme eles colocam um outro tipo de biologia, né, talvez com uma necessidade de uma outra atmosfera, então no filme eles colocam um campo isolado, assim, mostrando... Então vejam bem, gente, é a primeira análise que eu faço aqui. Tu vê um filme extremamente cheio de efeitos especiais e tecnológicos, com uma hiper, mega, ultra produção hollywoodiana para mostrar tudo aquilo, para te incutir uma mensagem subliminar errônea. E aí tu tem um filme que deve ter sido praticamente uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? Que tu pega o interior de um bar, basicamente tudo acontece no interior desse bar aí, no filme Café com Amor. Parece ser um filme chato se tu for ver, mas tem uma mensagem pra ti muito mais profunda e verdadeira do que essas outras bobagenzinhas hollywoodianas que ficam jogando pra gente, tá? Então essa é a primeira grande análise. Então, naquele momento da chegada, onde os homens vão lá na nave, né, e eles ficam tentando uma comunicação. Qual é que é o grande lance da chegada? É o obstáculo, é a dificuldade entre a comunicação entre esses seres e os seres do planeta Terra. E aí, cara, quando a gente estuda um pouco de ufologia e já está um pouquinho caminhado nessa questão aí, é onde a gente chega a ficar até irritado com isso, né? Mas antes de falar em ufologia, gente, e agora vocês vão entender o porquê, o quão ridículo é esse tipo de filme. Na maioria de vocês que gostam, que estão me assistindo aqui, né, vocês assistem em outros canais, vocês são adeptos ao YouTube. E você sabe que quando vocês botam um filme, né, não é o caso do meu canal, porque o meu canal foi desmonetizado, vocês podem conferir que já tem, acho que os últimos 10, 12 vídeos ou mais, talvez, não tem um pontinho amarelo com comercial no nosso filme, tiraram todos os comerciais, por quê? Porque o Luciano, esse ser que vos fala, veio aqui e levantou a campanha do dizer não ao carro elétrico enquanto ele não vier com os painéis absorvedores de sol na carcaça do carro. Ou seja, eles estão querendo empurrar para nós o carro elétrico, onde tu tem que botar o carregador na tomada e tu paga para eles. E aí eu fiz a matéria aqui do carro Sion,
Já vou voltar pro nosso assunto principal, gente, mas para quem não sabe. Aí eu fiz o Xeon, não sei como se pronuncia o nome do carro, né? Que é o carro solar, né? Porque ele é elétrico, mas ele é todo no capô, nas laterais, no teto, né? Ele é todo revestido de painel solar. Então, enquanto tu anda com esse carro, está estacionado no sol, ele está recarregando a bateria. Agora, quem é que paga tributos à energia solar? Dessa forma, ninguém. Então não interessa a esse comércio que quer que tu vá lá, bote o plugzinho na tomada e tem um contadorzinho lá dizendo, ó, cada minutinho de energia aqui dentro é um realzinho do teu bolso que sai ali. Não tô fazendo a alusão de valores aqui, mas enfim, tu paga pela tua energia. E se tu pega do sol, tu não paga. Então por que todas as indústrias de carro elétrico estão agora dizendo, o Brasil é um grande polo por causa do não sei o que, né? Um grande mercado pro carro elétrico e pararia, mas estão só lançando esses carros sem não tem 1 centímetro de coletor solar em cima desse carro. Aí eu falei que se nós se uníssemos como população brasileira e disséssemos não ao carro elétrico sem o painel coletor solar, eu não estou dizendo não ao carro elétrico, não ao carro elétrico, vírgula, sem coletores solares, né? Então a gente forçaria eles a botar nos nossos carros elétricos aqui essa tecnologia que já existe nesse Zion, nesse carro aí. Tu entende? Já falei sobre isso. Então, depois que eu fiz essa matéria aí, ó, sumiu. Até então entravam uns trocadinhos ali da YouTube, né? Dali, portanto, ó, tô fazendo no amor. Então, para aqueles que dizem que a gente vem aqui e faz isso por dinheiro, vocês observem o tanto de comercial que tem nos meus vídeos e fazem uma ideia de quanto dinheiro eu tô ganhando com essa porra aqui. Ou seja, tá? Aí talvez vai cair a ficha de muita gente por aí. Só a gente trabalha aqui por uma questão humanitária, porque a gente realmente deseja o bem pela humanidade e quando a gente vai dormir, bota a cabeça no travesseiro, a gente se pergunta o que nós estamos fazendo para melhorar esse mundo que a gente vive, tá? Então se alguém pergunta ainda por que a gente ainda insiste com todos os atropelos, com todas as ofensas que nos fazem, com as coisas que a gente ouve, por que a gente ainda insiste em fazer esse tipo de programa, esse tipo de vídeo, batendo na maioria, brigando contra os médicos, tal e qual o próprio Laí Ribeiro, que eu sou um grande defensor aqui, é porque a gente, quando bota a cabeça no travesseiro, a gente diz, eu estou tentando pelo menos fazer alguma coisa por um mundo melhor, ok? Então, gente, sumiu, não tem patrocínio, meu canal não tem porra nenhuma, tem amor e vontade, só isso. Então vamos voltar lá pra chegada, tá? Que a gente vai ficando muito adjacente nessa coisa toda aqui, muito tangencial. Então, gente, voltando lá na chegada. O grande problema deles, né, da chegada, então, é um negócio de comunicação. E aí, o quão ridículo é isso? E por que é tão ridículo isso? Porque, gente, por que eu falei antes do nosso canal monetizando, né, Então, quando vocês, youtubers, vão assistir um videozinho, vocês vê que entra lá os comerciais. E desses comerciais aí, vocês devem ter visto um que tá batendo bastante, eu vejo bastante nos vídeos que eu assisto, que é uma americana, ou uma inglesa, mas é sotaque inglês, né? Ela chega num país, não sei se é um país oriental, né? Não sei se é China, se é Japão, se é Coreia do Sul, não sei. Mas ela chega lá, ela fala em excuse me, ela diz, né, em inglês, e o aparelhinho traduz para as pessoas, para os japonesinhos. Então tu vai lá e diz, onde é que fica a rua tal? Eu preciso comer no restaurante tal, onde é que fica o hotel tal? E o aparelhinho traduz, né? Isso é um aplicativo que nós humanos, e agora em 2019, temos, que tu pode colocar no teu celular e que resolve os problemas de comunicação entre os países de língua diferente, né? Então, gente, vamos fazer um pequeno exercício de raciocínio, né? Os seres vêm de um lugar, no filme A Chegada, esses seres vêm de um lugar longínquo, distante, eles têm uma tecnologia avançadíssima pelo que é proposto no filme ali, né, e coisa e tal, e os caras não têm a capacidade de ter, tecnológica, de ter um aparelhinho ou um aplicativo de um aparelhinho que nem nós humanos, que não temos metade da tecnologia que eles têm, para resolver esse problema de comunicação. Então esse é o primeiro ponto absolutamente ridículo do filme, infundado e lógico, né? Que haveria esse obstáculo de comunicação.
Então tu vê que é painel Robertson na veia, entendeu? É a mesma coisa do SETI, é a mesma coisa da NASA, da ONU, é tudo uma farsa, gente, né? E a gente fala aqui, pra quem não conhece, acha que a gente tá falando bobagem. Daqui a pouco vocês vão estudar, vão entender algumas coisas e vão entender que, cara, é uma realidade absoluta. E difícil de lidar, né? Mas vamos voltar a uma segunda questão em relação a esse impedimento de comunicação proposto no filme A Chegada. Então eu acabei de mostrar para vocês o quão ridículo é nessa comparação de que se nós em 2019, humanos, né, temos a tecnologia, que é um simples aplicativo de celular, de fazer essa tradução e resolver esse problema de comunicação entre os diversos idiomas diferentes que existem no nosso planeta. Uma civilização milênios avançada, porque olha o sistema de transporte para chegar até nós e coisa e tal, né? De simular uma atmosfera que é possível para eles e que não seria semelhante à nossa e tal. Então eles conseguem fazer tudo isso, mas não desenvolvem um pequeno aparelho que resolve um problema de comunicação, gente, né? Agora vamos cair um pouco com a realidade, né? O que acontece para quem pesquisa, meus amigos? Todas as questões, melhor dizendo, de abdução e de contato, né? Contatos imediatos de quarto, de quinto grau. Que são aqueles onde tu interage com as pessoas, tu vai lá para dentro da nave, os caras fazem experimentos contigo, quando tu volta desses experimentos, tu traz um monte de coisa no teu corpo. Nós temos aí o falecido Dr. Roger Leir, né, que ele fazia a retirada de implantes alienígenas. Tem o outro investigador de polícia aposentado americano lá que começou a investigar também alguns objetos desses aí, o Sr. Sims, não vou lembrar o nome dele lá, mas é Sims o sobrenome, né? E o cara tem diversos objetos, ele mostra lá coisas que foram coletadas. O Roger Leir é um doutor que ele filmava a extração dos objetos. Os objetos esses encontrados em plantas alienígenas, o Marco Antônio Petit tem um livro sobre isso também, fez uma palestra aqui, esteve aqui no meu estúdio também. O Marco Antônio Petit da revista UVA, ele tem livros escritos sobre essa questão de implantes alienígenas, né? É uma realidade absoluta. No caso brasileiro, famosíssimo, né? Que é considerado um dos maiores casos ufológicos do mundo pela quantidade de gente que assistiu, pelos relatos, pelas pessoas envolvidas, de militares a médicos, que é o famoso caso Operação Prato, do coronel Erangel Holanda, que também foi veiculado para o Brasil inteiro no Fantástico através do Ademar Javaer e do Marco Antônio Petit, que são as duas pessoas que entrevistaram, né, o coronel Erangel Holanda. Isso foi ao Fantástico. Então, gente, olha só quanta coisa que nós temos aí. Então, quando a gente estuda o lado real das abduções, né, as pessoas sérias, e se não bastam tudo isso que eu falei para vocês, tem um outro estudo que foi feito onde mapearam o cérebro de um cara enquanto ele relatava uma experiência de abdução, e esse mapeamento mostrava qual região do cérebro estava sendo afetada, estava sendo utilizada, né? Porque quando tu usa as coisas do teu corpo, né, como tudo é comandado pelo teu cérebro, uma certa região do teu cérebro mostra atividade, ok? Então, quando tu tá falando a verdade, tu tá usando o teu lado de memória. Eu não sei bem direito qual lado que é, não é a minha área, tá? Mas um lado do teu cérebro é relativo à memória, ao que tu conta, o que tu vivenciou. E tem um outro lado, que é o lado da criatividade, que é onde quando tu tá inventando uma história, tu usa aquele outro lado. Então são coisas bem diferentes, né? E um relato de abdução muito contundente que foi feito, né, lá nos Estados Unidos, lá, esse cara foi levado para fazer o exame. E enquanto ele relatava a sua experiência de abdução, acendeu-se somente aquela área do cérebro correspondente à questão da memória. Ou seja, ficou provado por esse exame de leitura cerebral, que tem um nome, eu não sei se é o eletroencefalograma, talvez seja uma outra coisa, não sei, não é a minha área, pessoal.
Mas enfim, ficou provado que a área do cérebro que demonstrou atividade naquele momento que ele relatava a abdução foi a área da memória, ou seja, aqueles fatos estavam memorizados no cérebro do rapaz. Ele vivenciou o que ele estava relatando. Em nenhum momento demonstrou atividade no campo cerebral, aonde se cria, aonde se inventa as coisas. Então, se isso não serve de prova científica para esses aí que ficam arrotando, não, porque não tem nenhuma história científica, porque não tem nenhuma prova, porque não tem... Não é que não tem, é que as pessoas não querem acreditar, não querem se dar o trabalho de ir atrás, e é muito mais fácil tu seguir um discurso ceticista dizendo não tem, ponto final. Agora estudar que é bom, até porque, e o medo da realidade, né, gente? E o medo de descobrir que aquele Deus bonzinho não é aquilo que te falaram, que tu não resolve teus problemas indo uma vez por mês na missa, ou no culto, ou tomar um passe no centro espírita. Tu entendeu? Isso é desconfortável, mexe muito com a gente. Então, pra que mexer com esses assuntos, né? Vizinha tá boa, churrasquinho no fim de semana, futebolzinho, né? Chega de noite de trabalho cansado, um Big Brotherzinho pra relaxar. Maravilha, né? Vai fundo, magrão. Vai fundo. Tu vai ver o que tu vai aprender sobre a vida nesse tipo de estilo de vida. Mas enfim, cada um com os seus questionamentos. Então, quando a gente pensa em tudo isso, quando a gente tem essas informações das abduções, né, do relato de abdução monitorado no cérebro que conta que o cara vivenciou aquilo ali, quando tu tem os implantes retirados por um cirurgião profissional filmado, quando esses implantes retirados desses abduzidos são levados para análise e os laboratórios sérios e responsáveis, né, dizem, ó, isso é um material que nós não temos na Terra. Então o que a gente faz com essas informações todas? É tudo uma utopia? Aí milhares de avistamentos, milhares de filmagens, tu tem objeto, tu tem relato, tu tem uma prova de um mapeamento cerebral dizendo que o cara vivenciou aquilo. Ou seja, o que mais a gente precisa de prova? Quando o pessoal fala, não tem nenhuma prova, não tem nenhum relato, não tem um estudo científico. Porra. É brincadeira, né? Então vamos lá. O que dizem a maioria, ou quase a unanimidade desses caras que foram abduzidos? Nenhum deles relata problema de comunicação. Todos eles, até crianças que não sabem definir ou não sabem identificar, né, as situações, não sabem direito o que está acontecendo, mas elas sabem dizer, não, o moço dos olhos grandes lá, de cor verde, lá ele falava com a gente, ou cinza, ou marrom, que seja, ele falava com a gente, mas ele não mexia a boca, e eu entendia tudo que ele falava. Né, mas ele não mexia a boca, telepatia. Os adultos que já sabem o que é isso, eles dizem, não, olha, eles conversaram comigo por telepatia. Né, eles não falavam, mas eu ouvia tudo. E alguns casos, né, que os seres eram humanos, no caso, né, aí tem os ários, aí tem um monte de coisa, né. Aí eles dizem, não, daí eles falam que nem a gente, eles vão lá, emitem som, abrem a boca e falam sempre no teu idioma, sem problema nenhum. Então, gente, esse filme A Chegada, dentro do painel Robertson, né, eles fazem um trabalho maravilhoso no sentido de jogar contra a humanidade. Então, para quem está desinformado e assiste Independence Day, assiste A Chegada, assiste, enfim, esses filmes aí, cara, é um prato cheio para tu ir pro lado errado da coisa toda. E aí os filmes que de certa forma são ridicularizados, esse Café com Amor que tem uma mensagem fantástica e muito mais próxima à realidade no que tange a Matrix, né? O próprio filme é Matrix. O próprio filme é Matrix. A gente poderia dizer que é um filme que foge do painel Robertson. São os filmes... Então assim, ó, nós temos alguns filmes do painel Robertson com o intuito de enganar a humanidade, de passar uma mensagem errada. E aí tem alguns guerreiros que vêm por fora e fazem alguns outros filmes que vão nos mostrando a realidade. Só que infelizmente, como a gente não conhece, não sabe dos pormenores, passa tudo como uma grande loucura, como uma grande fantasia. Quantos que assistiram ao filme A Matrix admitem que isso é uma realidade? É uma quantidade muito pequena. Quantos que assistiram o filme Matrix que admitem que aquilo ali faz algum sentido e pode ser uma realidade? Aumenta um pouco, né? Aumenta um tanto esse número de porcentagem. Agora, se for pensar, quantos realmente assistiram um filme e acham que é tudo bobagem, é só entretenimento? A grande maioria. Né? E aí... Então, quando tu junta tudo isso, né, pessoal? Então, esse vídeo que eu fiz hoje pra gente é pra gente ficar atento com o que a gente assiste
E às vezes, mas olha só, às vezes mesmo nos filmes ruins e com as mensagens subliminares, digamos assim, errônea no sentido, errônea para nós que a gente quer evoluir, que quer a verdade, né? Mas é o caminho certo por eles, os escravagistas, né? Se tu é um escravagista e tu quer mandar, e tu quer manter os teus escravos quietinhos, o teu gadinho ali quietinho, mansinho, dentro do cercadinho, esse tipo de ação é um prato cheio para eles, é uma ferramenta realmente, né? Mas cabe a nós vir aqui levantar esse ponto de vista, tentar trazer o máximo de gente possível para sair um pouco da novela, do Big Brother e do futebol e bota um pouquinho mais de tempo, cara, principalmente porque eu não sei a idade, que idade tu tem agora ou o que tu tem na tua vida, mas a maioria, né, das pessoas tem filhos, e independente, daqui a pouco eu morro, eu tô preocupado com o que vai acontecer daqui a 20 ou 30 anos, talvez eu nem esteja mais aí para ver, então que se foda, coisa e tal. Querido, e os teus filhos, e os teus netos, e aquela história de que mundo, e que legado nós vamos deixar para os nossos filhos? Né? Será que o melhor para deixar para os nossos filhos é uma conta bancária gorda, onde a gente não sabe nem se esse sistema econômico vai permitir que isso aconteça dentro de um tempo? Né? Ou a gente vai deixar um legado de consciência e uma preparação intelectual e de sabedoria para que os nossos filhos possam lidar com a situação e saibam o mundo em que eles estão inseridos. Que tipo de legado a gente vai deixar para os nossos filhos, gente? Tá? Então, esse tipo de consideração e essas questões que eu levanto aqui no meu programa, meus vídeos, no meu canal aqui, é justamente pra gente, eu não sou dono da verdade, coisa e tal, né? São simplesmente, como diz o nosso querido Jean-Val Elan, sementes para reflexão. Não tomem como verdade ou como mentira o que eu estou falando, mas pensem no que está sendo dito aqui, pesquisem, procure as suas fontes, né? E aí talvez a gente consiga chegar numa verdade mais adequada ou talvez o mais próximo da realidade, né? Que é o que a gente almeja. Então, meus queridos, assistam lá com os olhos um pouco mais aprofundados, né? Este filme Café com Amor. E é muito legal. E eu só não posso encerrar sem dar o parecer do Café com Amor. Então alguém perguntou, só para quem já assistiu, gente. Para quem não assistiu, corta o vídeo agora, vai lá e assiste, porque senão eu vou estragar a surpresa do final do filme, tá? O que acontece no Café com Amor? Pra quem não entendeu a parte, o cara disse, não, mas eu sou deletado. Não, mas se ele foi deletado, por que volta tudo ao normal? Aí a gente tem que prestar atenção no que a menina diz, no que a programadora diz ali. Porque no filme acontece uma tragédia, tá? E daí é sugerido no filme, um dos que frequenta esse bar, ele descobre que ele é um avatar. E a programadora desse avatar, ela aparece pra ele e começa a conversar com ele. E diz, isso tudo fui eu que criei, tu é uma criação minha, e tu é o melhor avatar que eu criei, tu é um ser bondoso, tu é um ser não sei o que, não sei o que. Né? E daí ele diz, tá, mas para aí, mas o mundo é assim, no primeiro momento ele não acredita, depois a menina faz acontecer umas coisas lá, que no filme, evidentemente, né? Aí então o cara acredita que ela realmente é a programadora e que ela realmente pode fazer o que ela quer, que ela dá as provas pra ele que ela pode fazer o que ele quer. Só que quando acontece, aí vem a moral do filme, quando desencadeia toda a parte da desgraça do filme, a parte negativa, envolve o assassinato de uma menina lá e coisa e tal, e esse cara, como ele é um cara bom, ele fica super triste com o que acontece tudo isso e ele questiona a menina, tu como programadora, tu não tem como controlar isso aí? E ele diz, olha, eu crio os avatares, mas os avatares seguem o seu caminho e eles têm o seu livre-arbítrio. E de acordo com as ações do livre-arbítrio que tem os personagens, a coisa se desenvolve. Então alguns querem o bem, alguns fazem a coisa errada, tem um traficante no filme lá, né, que faz a coisa errada toda. Então eles tentam mostrar um parâmetro entre o certo e o errado, entre o caminho, entre o desfecho das atitudes, os caminhos que tu escolhe que te levam àquelas situações, né? Aqueles resultados, digamos assim. Então, o avatar esse, que é o menino gordinho ali, né? Respeitosamente falando, gente, né? Sem querer. Mas ele... o mais fofinho, digamos assim, carinhosamente falando, então... E daí ele pergunta pra programadora, mas, meu, qual é o sentido? Se tu cria tudo, né? E por que o mal acontece? E tu como programadora, tu não pode desfazer tudo isso? E daí ela diz, não, eu crio, mas depois que eu crio, a coisa toma o seu próprio caminho.
E ele diz, mas não tem uma maneira de desfazer todo esse mal? Como é que a gente pode resolver isso, coisa e tal? Daí a menina diz assim, pois é, tem uma maneira, mas ela é praticamente impossível de acontecer, porque é raro, um ser humano precisaria fazer uma coisa e é raro isso acontecer, então esquece. E daí o gordinho, que seria lá o fofinho, que seria o melhor avatar dela, que era para ser um cara íntegro, com moral, né, um cara bondoso, de bondade de coração, que ele pensa nas outras pessoas, né? Mas ele vive um drama pessoal assim que ele é invisível, ninguém vê ele não é um galã, ele não é um ser intelectual, ele não é um não sei o quê, então parece que ele não existe na sociedade, é como se fosse assim, o mundo é ele no computador dele com alguns amigos dele, e basicamente isso, é isso que o frustra. Mas ela criou ele e ele não sabe da própria grandeza que ele tem, né? Então joga com todas essas nuances, digamos assim, o filme. E quando a menina revela pra ele qual seria a condição daquilo ser desfeito, é que alguém não relacionado com nenhum vínculo aparentemente afetivo com a moça que foi assassinada no filme, teria que doar a sua própria vida pela vida dela. Isso seria a única chance de desfazer tudo aquilo ali. E aí, pessoal, nós estamos falando no quê? Nós estamos falando absolutamente em amor incondicional. Por quê? Porque assim, eu dar vida pelo meu filho, eu dar vida pela minha mãe, pelo meu irmão, para as pessoas que a gente já ama, é muito mais fácil do que tu dar a vida por um desconhecido. Eu nunca ouvi falar desse cara, por que eu vou querer salvar a vida dele? Sou mais eu. Né? Esse é o nosso comportamento egoísta, que em tese no filme é o que nos prende a Matrix, né? Então, o que acontece? Aí o rapaz lá, ele diz, tá, mas então o namorado dela, ou o pai dela, tendo essa atitude não poderia salvá-la. Daí a menina diz, não, teria que ser alguém que não tem nenhum vínculo, que é justamente a questão do amor incondicional. Aí o cara para pra pensar e ele diz, puta merda, sou eu, né? E daí a menina olha com uma cara de tipo assim, pô, meu, matou a charada. E daí ele para pra pensar e diz, bom, eu não existo mesmo? Ninguém dá muita bola pra mim, coisa e tal, né? Ninguém vai sentir minha falta, tipo assim. E ele diz, que seja eu. E ele brinca com a menina. Então faz o seguinte, e ela chama isso de deletar, né? Ela diz, então... o sujeito que faz essa prova de amor incondicional, ele será deletado. Né? Daí o gordinho pensa, diz, não, então tá, então faz comigo antes que eu me arrependa. Daí a mocinha olha pra ele, fica feliz com a atitude dele e diz, tu tem certeza? Pessoal, realmente me emociona nessa parte da cena, porque eu acho que é uma mensagem muito bonita, por isso que eu aconselho assistir o filme. E daí então ele diz, então tá, então seja, e daí a moça diz, então tá, a menina, é uma menina, 10, 11 anos, encosta a mão no peito, quem assistiu o que eu tô falando, né, sabe? E pá, dá uma luz assim, aí a tela fica toda escura e aparece só as vozes dos dois. E daí a menina pergunta, e aí, como é que tá? E ele diz uma coisa assim, não sei, eu nunca fui deletado antes e tal, vai doer? E a menina, tá doendo? E ele diz, não, até agora não sei o que, e para lá. E aí se faz a luz de novo. E quando se faz a luz de novo e volta a imagem à tela, eles estão no interior do bar e tudo volta a ser como era antes. Ou seja, a menina não tinha sido assassinada, o outro rapaz lá não tinha se suicidado, né? Porque o rapaz mata a menina e depois ele se suicida, né? Porque ele percebeu a besteira que ele fez, que ele foi obrigado a fazer, mas ele não ia conseguir conviver com aquilo. Então ele se mata. Ou seja, tudo é desfeito. Então a menina dá uma explicação. O fato de ser deletado não significava simplesmente, não significava o fim do ser do nosso querido fofinho do filme lá. Significa o fim da prisão. Com aquela atitude que ele teve, ele se libertou, ele abriu a chave da gaiola, ele venceu o jogo. Essa é a expressão que a menina usa, você venceu o jogo. De vez em quando alguém aqui na Terra tem uma atitude nobre dessas de se sacrificar pelos outros e acaba vencendo o jogo. E daí então, isso seria a chave da prisão. Mas aí alguma menina, ela coloca pra mim, pô, mas eu não entendi como assim, como que volta as coisas ao normal? Gente, aí agora eu quero fazer uma analogia, é a Érica, se eu não me engano é a Érica, beijo no coração, Érica, obrigado pela participação, e fica aqui mais ou menos a nossa análise sobre o caso.
Isso poderia ser mais ou menos assim, ó, um vínculo entre dois assuntos, né? A questão mecânica quântica e tal, e a questão de uma outra, um outro assunto que rolou um burburinho forte na internet há um tempo atrás aí, que é o efeito Mandela. O que era o efeito Mandela, né? O efeito Mandela era aquela questão de, pô, muitas pessoas acreditavam que o Mandela tinha morrido na prisão. Mas ele não tinha morrido na prisão, ele sai da prisão, assume o governo da África do Sul, ele faz aquele famoso jogo de rugby, né, que unifica, ele acaba com o apartheid, através do jogo de rugby, ele acaba, isso, tem até um filme com o Matt Damon é o capitão do time e tal, né, e isso aconteceu mesmo, é um filme baseado em fatos, e no filme o Matt Damon é o jogador e o Morgan Freeman faz o papel do Mandela. Né, se não me engano, mas é isso aí sim. O Morgan Freeman faz o papel do Mandela. E através do jogo de rugby, eles unificam a África do Sul e acabam com o apartheid. Eles começam a perceber que eles são mais fortes unidos do que separados. Essa é uma outra grande mensagem também, né, gente? Então, algumas pessoas achavam que o Nelson Mandela tinha morrido e outras, mas a realidade que nos contas agora, pelo menos nessa linha de tempo, e aqui é onde eu quero entrar agora, nessa linha de tempo que a gente está seguindo agora, não, Nelson Mandela saiu da prisão, governou por mais alguns anos ali a África do Sul e depois morreu, e morreu como um grande herói, né, com todas as pompas que um grande avatar merece, que eu acho que o Nelson Mandela era mais um avatar desses colocados aqui para ajudar a humanidade a se desenvolver. Né? Ou seja, tentando pelo menos botar um ponto nessa questão racial e que parece que o lado oculto agora está tentando exacerbar, está tentando fazer as pessoas brigarem, enfim, a gente já sabe o troço todo. Então esse efeito Mandela seria em relação a isso. Como que algumas pessoas tinham certeza que o Mandela tinha morrido enterrado e tinha morrido na prisão e acabado, e outras não, mas ele foi presidente da África e tal. Então surgiu a teoria do efeito Mandela, que seriam duas linhas de tempo. Em uma linha de tempo baseado na egrégora criada pelos participantes daquele segmento, digamos assim, daquela linha de tempo, eles criam uma realidade onde o Mandela morre na cadeia. E eles vivenciam aquela realidade. Existe uma outra linha de tempo, onde a egrégora criada é que o Nelson Mandela sai da cadeia, que seria essa a linha de tempo que nós estaríamos vivendo, e que ele sai da cadeia e que acontece a história como nos é contada, como a gente sabe, né? Mas então entra essa questão das cordas, do multiverso. Aí o pessoal tem que ir lá estudar um pouco de mecânica quântica, física quântica, né? Tem os sites que dão boas pinceladas a respeito disso. Mas para não se aprofundar agora, então em tese a ideia do filme seria como se fosse um jump, né? Como se fosse um pulo de uma linha de tempo para outra. De tu sair de uma realidade negativa e que tu não gostaria de vivenciar, e tu tem a escolha de tu pular para uma outra realidade a qual seja mais aprazível, mais agradável para ti. Porque diz que cada encruzilhada da tua vida, aonde tu tem duas decisões para tu tomar. Tu toma uma, mas a linha de tempo segue. Por exemplo, sabe quando a gente fica naquela história, mas eu casei com essa mulher, eu tinha duas mulheres, eu escolhi casar com essa. Eu tinha 2 empregos, eu resolvi ficar nesse emprego. Eu tinha 2 viagens para fazer, eu escolhi fazer essa. E aí vem aquela, o que aconteceria se eu tivesse casado com a outra pessoa? O que aconteceria se eu tivesse escolhido outro emprego, né? Então, em tese, gente, se desenrola uma linha de tempo em ambas as direções, né? Quando a gente mentaliza. Por quê? Quando vai tomar uma decisão, não, tu pensa e tu cria, tu cocria, né? Tu cria uma realidade. Então, se eu for por esse caminho, vai acontecer isso, 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 isso. Se eu for por esse caminho, pode acontecer isso, 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 isso. Ah, e esse caminho B aqui, ele é mais agradável, ele é mais de acordo com os meus objetivos. Então, eu vou seguir o caminho B. Ok? Só que tu criou aquela possibilidade do caminho A. Em algum momento que tu cria, ele, segundo essa teoria do multicordas e multiverso e de criar as realidades, né? Tu cria essa realidade, mas a lei do livre-arbítrio permite que tu siga aquela realidade que tu escolheu, aquela linha de tempo que tu escolheu. Então, em tese, o filme pode propor isso. Naquele momento que o cara se doa
né? E ele dá a própria vida para acabar com isso, na verdade ele não é deletado ou acaba. O que acaba é aquela linha de tempo, aquela realidade que não era a que eles queriam. E eles pulam para a realidade que é aquela onde tá tudo certo, onde tá todo mundo se entende bem, então a mulher não é assassinada, o cara que mata a mulher não assassina e nem se suicida, entende? Então seria mais ou menos isso. Então olha que interessante a mensagem do filme Café com Amor. Supondo que nós não estejamos contentes com essa realidade que nós estamos tomando, se nós tivermos um ato de amor incondicional, né, é só o que a gente precisa para pular dessa realidade ruim e negativa para aquela realidade boa que a gente quer. Olha que doido isso, cara. E então, verdade, não é, coisa e tal. Gente, os estudos sobre mecânica quântica e física quântica estão avançando cada vez mais e eu acho que esse tipo de situação vai ficando cada vez mais evidente, né? Então, fiquemos com os questionamentos, lembremos que tudo isso são apenas sementes para a reflexão e eu acho que é um assunto maravilhoso. Espero trazer o Danilo outras vezes aqui para a gente levantar esse tipo de questionamento. E vamos lá, pessoal. Durmam com essas pulgas atrás da orelha agora. Beijo no coração.